O Corinthians estreou com vitória na Libertadores e meu amigo deu o que falar, viu? Então se ele tiver que me xingar, pode me xingar, mas eu vou crescer, eu vou evoluir com esse xingamento. Assim, a minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Eu tô acreditando no C. E nós vamos ser campeão da Libertadores. Você vai ver no vídeo de hoje os que os jogadores falaram da estreia do Diniz, a repercussão na imprensa, as falas do treinador e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora e deixa um like no vídeo. Ainda no campo, depois da vitória, Yuri Alberto, Garro e também o Hugo falaram com a imprensa. Pô, eu tô com essa dor no dente desde terça-feira passada, uma dor absurda. Meu siso cresceu na diagonal e veio empurrando todos esses dentes da frente aqui, então tava tudo muito dolorido, fora a dor do siso. E aí na segunda-feira eu falei pra ele que não tinha jeito, eu tinha que fazer isso de alguma forma, porque tava doendo muito e me incomodando, tirando meu sono. E na segunda-feira mesmo a gente conseguiu fazer isso e eu prometi pra ele que eu me recuperaria muito rápido para que eu pudesse estar disponível e pronto para poder jogar hoje. E graças a Deus eu pude vir aqui ajudar a nossa equipe a sair daqui vitoriosa. Pô, foi uma sequência, uma semana muito difícil para nós, mas graças a Deus a gente pôde ser muito resiliente e sair daqui vitorioso, junto com o apoio da nossa torcida também, que estava aí presente hoje. Como eu disse ali, um primeiro tempo um pouco mais difícil, uma única oportunidade que eu tive aqui no primeiro tempo. Faltou um pouco de perna ali, porque eu acabava de vir de uma pressão, eu já rodei, já tive a oportunidade, mas graças a Deus a gente pôde voltar bem melhor pro segundo tempo, começamos a atacar mais aos espaços ali que a gente tinha e a gente acabou fazendo os 2 gols dessa forma, atacando os espaços, a gente foi muito feliz e graças a Deus conduz a assistência do Garro ali também, muito feliz por ele, poder voltar a ser aquele Garro que a gente conhece, que a gente sabe que ele é, que é um cara muito talentoso e que pode criar muitas chances de gol para nós. Todo mundo sabe que o nosso momento não era o melhor possível, talvez um dos piores momentos assim desde quando eu cheguei aqui, né? Acho que a maior sequência que a gente já ficou sem vencer, e é muito. A gente não pode aceitar que o Corinthians fique tanto tempo sem vencer. E a gente tinha essa noção, e nada melhor como o jogo de Libertadores, uma noite importante, diferente, jogar Libertadores é diferente. E nada mais importante do que jogar um jogo fora de casa e aqui na Argentina é sempre muito difícil vencer. Fizemos um jogo muito importante, a gente foi um time muito cirúrgico, a gente não deu chances ao adversário e as chances que eles tiveram a gente estava pronto para defender. Graças a Deus a gente foi muito feliz no ataque, nosso time tem muita qualidade do meio para frente, hoje a gente conseguiu botar essa qualidade e sair daqui com a vitória. Bom, na verdade foram 2 dias só, né? É pouco tempo para a gente adaptar e entender as informações, mas é sempre mais tranquilo a gente conseguir trabalhar vencendo, então ao longo do tempo ele vai conseguir botar as ideias dele dentro do jogo. E a gente vai estar pronto para se adaptar e fazer o melhor. Hoje foi um jogo onde ele conversou mais, onde ele falou mais, deu informações, mas ele deixou muito claro que não seria para esse jogo que a gente conseguiria implementar tudo. Então a gente fez um jogo mais simples, um jogo onde a gente jogou dentro da onde o jogo pedia. E eu com certeza é um grande treinador, né? E a gente está muito empolgado para entender como ele trabalha e fazer tudo do melhor dentro de campo. Sim, como falei, a gente agora é descansar. Hoje foi um jogo muito desgastante. Temos 2 dias para recuperar o máximo possível. Escutar também aí o que a gente fez bem, o que a gente fez errado para continuar melhorando. E o domingo todo mundo sabe que esses jogos são jogos que a gente tem que ganhar, não tem outro resultado. E acho que nosso time, nosso grupo está preparado para essa guerra, como fala a torcida, né? O Diniz falou na coletiva, falou sobre a vitória, sobre o trabalho e sobre o clássico que vem por aí. Alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui, esse time é um time que ganhou o Campeonato Argentino na temporada passada. E eu acho que o que teve de mais importante aí no jogo foi a entrega do time, soube se defender muito bem. E quando precisou o Hugo também fez 2 boas defesas. E a questão, assim, a minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra e nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. Em relação ao próximo jogo, é o maior clássico para o Corinthians. Ele sabe que é um jogo extremamente tradicional. E o Palmeiras vive um momento muito bom, está
na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que a gente vai encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. Boa noite. E vai, Corinthians! Na zona mista, mais uma vez o Hugo e o Yuri falaram. E o Hugo disse que se o Diniz tiver que xingar, pode xingar. Se ele tiver que me xingar para eu evoluir, ele pode me xingar quantas vezes ele quiser. Né? Eu vou entender sempre como uma cobrança para melhora. Né? Todo treinador quer o melhor para o seu time, então se ele entende que precisa me cobrar, ele vai me cobrar e eu estou pronto para ouvir. Acredito que esse é o pensamento de todo mundo. Né? Então se ele tiver que me xingar, pode me xingar, mas eu vou crescer, eu vou evoluir com esse xingamento. Mas eu tenho certeza que ele quer o bem de todo mundo. Se mostrou um cara ser super do bem, se mostrou ser um cara que vai estar junto com a gente em todas as ocasiões, seja ela boa ou ruim. Então a gente vai ouvir o que ele tem para passar, entender tudo de informação que ele tem, colocar dentro do campo e fazer o nosso melhor. Yuri, eu estava falando com o Hugo aqui desse jeito Fernando Diniz de ser, né? Então muitos vídeos viralizaram na internet e ser enérgico ali, a forma que ele fala com os jogadores. E o Hugo falou assim, se ele tiver que me xingar e eu evoluir, ele pode me xingar, tá liberado. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí desse jeito dele. Essa mesma linha, né? A gente quer sempre evoluir, então a gente sabe que esse é o jeito dele, um pouco mais enérgico. Eu tive esse contato com ele apenas hoje no jogo, porque eu fiquei fora os últimos 2 treinos, eu vim direto pro jogo, né? Então eu creio que é um cara que vai nos ajudar bastante e se for para me ajudar dessa forma eu vou querer sim que ele me cobre bastante, porque querendo ou não, essas são as pessoas que te fazem evoluir, né? E eu respeito muito esse jeito dele aí. Sem mágoas. Sem mágoas. É muito especial, porque poder estar marcando numa Libertadores, num jogo tão difícil que a gente veio trabalhando muito para esse momento. E como você disse do Garro, e eu brinquei com ele hoje antes do jogo, eu falei, eu vou fazer um gol hoje com assistência sua, irmão. Aí ele falou, acredito. E aí no final do jogo também eu falei para você que ia acontecer. E ele é um craque, né? Ele me deixou na medida ali para poder fazer esse gol. E o Neto, acho que se empolgou um pouquinho com a estreia do Diniz e também deu um recadinho pro Ancelotti sobre quem tem que ser o goleiro da seleção. Tô acreditando nele. Fernando Diniz, eu tô acreditando no você. E nós vamos ser campeão da Libertadores, porque você já foi campeão da Libertadores. Imagina você ser bi da Libertadores e o Corinthians bi da Libertadores. Aí eu mando fazer um busto pra você. Eu autorizo fazer um busto pra você. Outra coisa, o que o Hugo Souza fez mostra que ele tem que ser o titular da seleção brasileira. Pode botar aí, Gabriel. O Hugo Souza é 1 milhão de vezes melhor que o Alisson. É 1 milhão de vezes melhor que o Ederson. 1 milhão de vezes melhor que também esse pé de rato que é o Bento. Então, a verdade, os 3 goleiros para mim na seleção brasileira: Hugo Souza, Carlos Miguel e o Fábio do Fluminense. Esses 3 goleiros deveriam ir para a Copa do Mundo. Carlos Miguel, Hugo Souza e o Fábio do Fluminense. Lá na ESPN, o Jean Oddi e os outros comentaram também sobre esse início do Diniz no Corinthians. Pois é, eu acho que, assim, é difícil, a gente às vezes tem que recorrer aos clichês mesmo, né? Eles já foram usados aqui, eu vou repetir, quer dizer, o fato de ganhou e era o que importava hoje, é o fato, é um fato. Eu acho que, assim, não dá para olhar para a atuação do Corinthians e dizer que foi uma atuação maravilhosa, evidentemente não. No primeiro tempo, como você disse, bem inferior ao do segundo tempo, mas acho que também até a metade do segundo tempo não é que o Corinthians estivesse produzindo, criando. É um time que tem tido muita dificuldade de produzir, que vinha sendo assim, e não dá para exigir que a chegada de um treinador mude tudo de uma hora para outra. Isso evidentemente não vai acontecer. Mas como disse o Calçade, eu acho até que se eu tivesse que apontar os destaques do jogo, eu apontaria o Garro, como disse o André, porque ele dá 2 assistências, e que são 2 assistências especiais para os gols, mas dá uma terceira também que o Yuri Alberto desperdiça. Foi. Então ele dá 3 passes daquele Garro, daquele grande Garro, e talvez o torcedor mais otimista já possa começar a pensar, pô, será que aquilo que o Diniz fez com o Ganso, que era um cara em baixa, no momento começou a ser treinado pelo Diniz e virou aquilo que virou, né? Inclusive no título da Libertadores. Será que ele vai fazer com o Garro o que ele fez com o Ganso? Seria uma grande notícia para o Corinthians. Lembrando que o Garro não é que faz tanto tempo assim que não joga em alto nível. O Hugo também merece todos os méritos e destaques, porque faz 2 defesas bem complicadas, e a primeira mais importante pela situação do jogo. Então,
é um goleiro que acho que na hora que aparece bem defendendo a gente tem que destacar, né? Não é só pegando pênalti, é na bola rolando também, e ele foi muito bem. E o gol do Kaique, pra mim, mais do que destacar o Kaique, destaca o Diniz. Mas qual é o comentário que eu quero saber? É o seu. O que você achou da estreia do Corinthians e do Diniz na Libertadores? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.